Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que vierem nos assistir. Hoje é 17 de junho de 2020 e mais uma vez queremos compartilhar a palavra do Senhor que trará conforto aos corações de todos. Hoje eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, versos 26 até o 39, onde diz assim a palavra do Senhor: Pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Aqueles dias depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? É a palavra do Senhor, né? Eu quero falar com você sobre o valor da perseverança. O valor da perseverança. Vou trocar de óculos aqui, que esse óculos aqui mas é para leitura. Esse texto, né, a partir do verso 26 até o verso 30, ele é um pouco polêmico, né? Muitas pessoas não entendem bem e o que o autor dos Hebreus quer dizer com isso, porque pensa assim, então o 70 vezes 7 de Cristo lá não está mais em vigor, porque aqui se pecar está condenado à morte eterna, né? Mas nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz, né? Ele está falando aqui da questão do pecado voluntário, né? O pecado voluntário. Então ele deixa bem claro, no Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ainda que voluntariamente, o que ela fazia? Ela ia lá, pegava um cabrito, um animal qualquer lá,
ia lá e oferecia em sacrifício e considerava o seu pecado perdoado. Só que isso não estava agradando a Deus, né? Chegou uma hora que Deus falou assim que o cheiro daqueles animais queimados, por causa de pecados voluntários, repetidamente, Deus não estava mais aceitando aquela oferta, né? E, e, e assim foi que chegou no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi oferecido uma vez por todas para tirar os nossos pecados. E é aí que o autor dos Hebreus vem dizer: então, se vocês não valorizarem e pecar novamente, voluntariamente, não tem mais cordeiro para vocês oferecer. Ele foi único, né? Então, não é como no Antigo Testamento, que pecava e ia lá e matava mais um, e matava mais um. Esse foi o único, de uma vez por todas, para tirar o nosso pecado de uma vez por todas. Então, aí você vê que o autor, ele vai no verso 28, ele vai dizer assim: quem desobedece à lei de Moisés, né, com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ela vai à morte. E aí no verso 29 ele diz assim: então o que será que vai acontecer com os que desobedecem, com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como uma coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou, né? Então ele está falando assim, porque as pessoas desobedeciam a lei de Moisés, morriam, né? Agora ele não está falando de morte física, mas ele está falando assim na eternidade. O que será daqueles que não valorizaram a morte do Filho de Deus, que como aliança com nós pecadores, né, ele foi oferecido em sacrifício, e as pessoas não valorizam tudo isso. E ele continua aí. E o que acontecerá com os que insultam o Espírito de Deus que eu ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, né? Então, irmãos e amigos, o que nós vemos aí? Nós vemos uma pessoa que está perdendo uma guerra para o pecado, né? Nós estamos, na nossa vida cristã, depois que nós conhecemos a Cristo, nós entramos numa guerra sem trégua, e onde o inimigo que nós guerreamos contra ele é o pecado. Se o pecado vencer, então nós estamos perdidos. É sobre isso que ele está falando, né? Se esse pecado vencer, então nós estamos perdidos. E aí ele vai entrar do 32 em diante, que é a parte que eu quero mais compartilhar com vocês, mas precisava disso aqui para poder entender, né? A partir do verso 32, né? Inclusive no verso 31 ele fala assim: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, se tem uma coisa que nós não podemos brincar, é com a questão espiritual, irmãos. Aí às vezes você pensa assim: então era melhor eu não ter conhecido. Também não significa nada, né? Você não ter conhecido. Há poucos dias nós tivemos uma escola bíblica aqui, onde diz que ainda que a pessoa não foi evangelizada, ainda que ela não conheça a Bíblia, ela não tem desculpa, porque a própria natureza fala por si de um Deus todo-poderoso, que está sobre todas as coisas. E se você não valoriza isso e passa a valorizar mais as coisas terrenas, os bens que você possui, ou você passa a valorizar mais um Deus fabricado pelas mãos de homens, então você também, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, não haverá desculpa. Porque quando você olha para a natureza, você está vendo a criação da mão de Deus. E você tem que saber que existe um Deus que é o Criador do universo, que é o Criador de tudo que existe, que os seus olhos contemplam, né? Então,
Então, quando chega no verso 32, ele diz assim: lembrem-se do que aconteceu no passado. Olha que ele falando com aquele povo da igreja primitiva que tinha noção do que tinha acontecido ali com seus pais, né? Lembre-se do que aconteceu no passado, aqueles dias depois que a luz de Deus iluminou vocês. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Então ele está falando assim, poxa, vocês, qualquer coisa que vem, vocês já afastam de Deus e abandonam, e perdem essa guerra para o pecado, vão praticar pecado, né? Por que vocês não lembram dos seus daqueles que viveram antes de vocês, né? Onde eles não foram vencidos pela luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e outros, em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Então, ele está falando assim, gente, quando vocês têm um encontro com Jesus na vida de vocês, como foi o antepassado de vocês, os ancestrais de vocês, quando existe um encontro real com Jesus, não tem nada nessa vida, não tem coisa nem bonita nem feia que nos afasta do Senhor. Bonita quando as coisas brilham nos olhos e você fala assim, não quero mais Jesus, não, quero curtir isso na minha vida. Isso acontece muito na juventude, né? Mas as feias é quando acontecem coisas ruins, né? E as pessoas desanimam, não tá valendo a pena servir a Deus. Não, olha o que aconteceu com meu filho, com minha filha, olha o que aconteceu, eu perdi o emprego e coisa do tipo, né? Que Deus é esse que você serve? Né? Que salvação é essa que você espera por ela, que troca ela em troca de qualquer coisa, como Esaú trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de guisado? Você vai trocar sua salvação por qualquer prato de guisado que aparece aí? Qualquer comida amarga que aparecer, aí não quero mais, né? Essa salvação. Não, irmão, nós temos que entender que nós estamos nessa terra aqui por algum tempo, mas a promessa de Deus é a eternidade, né? E quando nós entendemos isso, vem o que vier. Vem promessa de coisas bonitas, né? Promessa mas que nos afaste de Deus, nós temos força para dizer, não, eu não quero. Vem situações difíceis, nós falamos assim, o meu Deus é maior, né? Eu creio nesse Deus, né? Assim foram os antepassados, né? Não é que nem esses que afastam, né? Por causa pecado voluntário, dá vontade de fazer o que fazia no passado, vai lá e pratica novamente, pisa no nome de Jesus, pisa na aliança de Deus, né? Então, o autor dos Hebreus está nos chamando a essa reflexão. Nós precisamos saber o Deus que nós temos servido, quem é Jesus na minha vida, quem é Jesus na sua vida. Qual o valor dessa salvação que ele tem nos prometido, não é isso? 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Olha aí, falando da salvação. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. A promessa de Deus é para aqueles que fazem a sua vontade, irmão. Nós não podemos, né? Nós não podemos perder isso da nossa visão. São salvos aqueles que praticam a vontade de Deus. Se não andarmos na vontade de Deus, não há salvação. Para esse não há promessa de salvação. Então nós precisamos entender isso. Está muito claro na palavra do Senhor. E aí ele diz no 37, pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e não vai demorar. Quem é esse que tem de vir? Jesus, na sua volta, né? Nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento ele volta, né?
Ele, em pouco tempo ele voltará. Às vezes fala, mas passou 2000 anos, e o que é isso diante de uma eternidade, né? A verdade é que ele voltará. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, ou se é daqui 50 anos, se é daqui 100 anos, mas ele voltará. E o que nós tivermos praticado nessa vida que vai contar. Não importa se é daqui 5.000 anos. O que nós praticamos agora, hoje, é o que vai contar. Não pense que Deus vai esquecer. Deus não esquece, irmão, nem o bem que nós praticamos e nem o mal, né? Ele não se esquece. 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, né? Então, se nós andarmos de acordo com a vontade dele, então viveremos para sempre. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Tá vendo por que nós pegamos a parte lá do 26? É porque vai encerrar falando daquele assunto lá, né? Então, se você voltou atrás, você conheceu a Cristo, aceitou a Cristo, foi batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Você foi batizado, confessou, fez sua profissão de fé e depois afastou, não tem nada mais que Deus possa fazer por você. Foi a sua decisão. Foi a sua decisão. O Cordeiro é um só e ele já morreu. Ele não está mais para morrer no futuro, né? Então, ele vai nos dizer aqui, né? Se uma pessoa volta atrás, eu não ficarei contente com ela. Então, eu vou deixá-la de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua escolha, né? E no 39 ele encerra com uma coisa linda aqui, ó. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Então, eu creio que é para esse grupo que eu estou falando, né? Para esse grupo que nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos, né? Temos o inimigo que milita contra a nossa fé, temos o pecado. O pecado, ele vem de todas as formas, né? Vem de formas, como eu disse, né? De promessas, de coisas bonitas que leva muitos a se afastar de Deus, né? E ele vem também através de lutas, provações, que leva as pessoas a pensar que não está valendo a pena servir a Deus, né? Mas quem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, pode vir tanto de um lado como de outro, pode vir as lutas, pode vir os momentos difíceis. Veja o que ele disse aqui para os seus servos. Ele disse para os seus servos aqui que teve tempo que foi tomado todos os bens deles e eles enfrentaram isso com alegria. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Se sair uma lei de repente aí, né, nós estamos nessa briga política aí, né, que faz até vergonha de ser brasileiro, né? E vamos dizer que um dia entra alguém lá e resolve tomar todos os nossos bens, né? Todos os nossos bens. Não, aqui todo mundo vai ser igual, ninguém é dono de casa, não é dono de nada mais não, é o governo que vai dar o que acha que você precisa e tal, e toma todos os seus bens. Você, cristão, como é que você vai se sentir nessa hora, né? Como é que vai estar a sua fé? Ele diz aqui que no momento que tudo foi saqueado do povo de Deus, eles enfrentaram isso com tristeza, com murmuração? Não, com alegria. Por que eles fizeram isso? Porque eles aguardavam algo muito maior que nos espera para o futuro. A eternidade, a salvação. Então quero chamar a sua atenção. Desprenda-se um pouco desse mundo, né? Dias difíceis temos passado. Não fale bobagem, não. Não murmure, não. Não fique triste, não. Você está bem de saúde? Amém. Você foi infectado? Amém também, porque Deus tem futuro maravilhoso para você, né? Deus está com você. Ele está com você em seus braços. Então não murmure, né? Não faça como o povo de Israel, por causa da murmuração, morreu todo mundo no deserto. Ficou só 2 que não murmuraram e que entraram na terra prometida.
Seja daqueles que vão entrar na terra prometida, porque não murmuraram, mas permaneceram firmes, né? Eu creio que é com esses que eu estou falando, né? Então que você permaneça firme aí, né? Não volte atrás, né? Que pode ser oferecido o que for para você, permaneça no Senhor. Saiba dizer não para as coisas passageiras desse mundo, que você sabe que está fora dos planos do Senhor para a sua vida. Diga sim para tudo aquilo que faz com que você permaneça, né? Que você venha perseverar na presença do Senhor. Esse é o valor da perseverança, é o reino eterno do Senhor. Nada adianta você viver do bom e do melhor aqui nessa terra e não herdar o reino de Deus. Nada adianta na hora das lutas você chutar, como diz o ditado, chutar o pau da barraca e depois passa as lutas e você está afastado do Senhor. E quando vier a sua vez, né, você não tem certeza da sua vida eterna. Então, permaneçamos firmes nessa fé, que nada venha nos abalar, que o Espírito Santo enche nossos corações de alegria, mesmo nos momentos difíceis dessa vida, que nós venhamos viver sempre nesta esperança de dias melhores, onde o clímax desses dias melhores será com o Senhor em sua eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos que vieram nos assistir, ó Pai, que a tua graça seja com cada um, que a esperança, Senhor, esteja no coração de cada um, que nos momentos difíceis como temos passados, que eles perseverem firmes na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, e para aqueles que foram oferecido algo que é contra a tua vontade, mas que brilha nos olhos daquele a quem é oferecido, Senhor, dê força para o teu servo, para a tua serva, para o teu jovem, a tua jovem, dizer não a essas ofertas malignas, Senhor, mas que venhamos permanecer na tua presença, pois permanecer em ti, Senhor, vale a pena, Pai. Como o teu servo, o autor dos Hebreus, disse aqui, ó Pai, nós afastarmos do teu caminho voluntariamente, Senhor, é um caminho de ida sem volta, porque o cordeiro que era repetido, Senhor, lá no passado, para perdoar pecados voluntários, ele não existe mais. O único cordeiro que tira o pecado do mundo já foi morto, ó Pai. Ele já foi sacrificado em nosso lugar e não há outro que possa substituí-lo, ó Pai. Então, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, quebranta nossos corações. Pai, que temos um coração puro, quebrantado em Ti, Senhor, onde o Senhor é o único que ocupa o lugar máximo em nossos corações. E as demais coisas, ó Pai, nós enfrentamos, as lutas nós enfrentamos, e o Senhor vai dando uma vitória sobre a outra. Mas, ó Pai, que permanecemos firmes na Tua presença, ó Pai. Esta é a nossa oração para todos aqueles, ó Pai, que vieram nos assistir, ó Pai. Em nome de Jesus, fortaleça esse coração, ó Pai. Fortaleça com o Teu Espírito Santo, enche ele de alegria e de ânimo e de esperança na Tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Amém?